2 Coríntios, capítulo 5. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo 10. Havia um profundo anseio no coração de Paulo. Sua vida nesta terra não tinha sentido algum, não fosse pela esperança na vida por vir. Em meio a lutas e aflições, gemia e aspirava pela eternidade. Referindo-se ao nosso corpo como casa provisória e despida, apontou para a nossa futura habitação celestial como objeto de nosso maior desejo. O sábio Salomão escreveu que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. O que coopera com a afirmação de Paulo quando diz que foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Apesar de Deus ter nos outorgado o penhor do Espírito, tornando-nos santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ainda nos encontramos em situação de completa desvantagem com relação ao pecado. Somos todos pecadores e nosso corpo mortal é prova disso. Precisamos adquirir todos os dias as preciosas vestes da justiça de Cristo Jesus, Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a fim de que naquele grande dia a nossa nudez esteja coberta e nele sejamos feitos justiça de Deus. Como andamos por fé e não pelo que vemos, nossa esperança não está aqui neste mundo, e sim nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Dentro em breve estaremos todos perante o justo juiz, e Cristo retribuirá a cada um segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele mesmo declarou a João: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Mas a salvação não é pela graça? Sim. Não somos justificados pela fé? Exatamente. Contudo, todo aquele que aceita a graça divina e decide viver para Deus, consequentemente, manifestará o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que redunda em obras que nada têm a ver com as concupiscências deste mundo, pois se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Muitos, rejeitando aos apelos do Espírito Santo, têm convivido naturalmente com o pecado enquanto professam uma vida cristã. Apegando-se a uma doutrina barata da graça que nada tem a ver com a graça de Deus, vivem para si mesmos. Há um abismo de diferença entre ser pecador e ser conivente com o pecado. As palavras do apóstolo são muito claras, amados. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se antes professávamos andar com Cristo segundo a carne, já agora não é tempo de conhecê-lo deste modo. Sabendo que tudo provém de Deus, Ele mesmo providenciou a nossa reconciliação por meio de Cristo. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, e tudo o que Ele nos pede é que o representemos com fidelidade. E isso não significa dizer que podemos viver sem pecado, pois que a justiça própria também é pecado, mas que uma vida guiada pelo Espírito Santo não procura a satisfação da carne, mas a alegria no Espírito. É a ovelha desgarrada que é carregada por Jesus de volta ao aprisco. É a dracma que é encontrada. É o pai que recebe o pródigo com alegria. Lucas capítulo 15. Eu não sei se você já foi ovelha errante, ou dracma perdida, ou filho rebelde, mas eu sei que em todas estas parábolas, no final, houve festa e voz de júbilo. Em todas elas, houve mudança de rota. E como alguém que já foi dracma, posso afirmar que não há amor que possa ser comparado ao amor de Jesus. Pois o amor de Cristo nos constrange
e nos faz perceber que nenhum pasto distante, nenhuma casa desordenada, nenhuma herança terrena pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Aquele que por nós morreu e ressuscitou, nos reconciliando com Deus. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Este é o desejo e a oração de todos os seus amigos e irmãos que fazem parte do ministério, reavivados por sua palavra, e que pela graça e misericórdia de Deus têm buscado fazer o mesmo. Oremos, amados. Nosso Pai Celestial, neste último dia do ano, bendizemos o Teu nome e Te damos graças por Teu amor, que nos constrange e que nos reconcilia contigo por meio de Cristo Jesus. Ó Senhor, enche-nos do Teu Espírito, para que andemos por fé e não pelo que vemos, para que nada neste mundo seja mais importante e mais desejável do que estar com o Senhor para sempre. Que quando tivermos de comparecer perante o tribunal de Cristo, que nele possamos manifestar a Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, reconciliados com Deus em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.